Irmãos, a paz do Senhor, amém? Tirei a estola, viu? Tá quente, mas Deus é tão bom que a partir de semana que vem tem ar-condicionado. E a gente fala que é para a glória de Deus. Deus não sente calor, é para o nosso conforto. Então se dá glória a Deus do mesmo jeito. Às vezes eu chego no lugar, o pessoal fala assim, ó, nós vamos fazer uma cantina para fazer um estacionamento. Eu falei, Deus não chega de carro, então não é para a glória de Deus, é para o nosso conforto. E se Deus está mandando um ar-condicionado, levanta a mão e agradece. Amém. Partir da semana que vem, os irmãos ficam até mais animados, né? A gente vem perfumado para a igreja, fica à vontade, as maquiagens não borram, os crentes ficam numa alegria geral, irmãos, que Deus faça esse ar-condicionado chegar o mais rápido possível. Semana que vem ele está aí, e quando eu voltar aqui eu tenho certeza que aí eu fico com blazer, tá bom? Mas não é o blazer que prega, né, irmãos? Graças a Deus. Eu quero agradecer o convite, né? É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Eu estou mais acostumado com a rota para o Gran Duquesa. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Então quero agradecer o pastor Eliabe, que a gente sabe a responsabilidade que é liberar um púlpito para trazer uma palavra, porque o negócio está mais feio do que a gente imagina. Tanta abobrinha, irmãos. A gente vai ouvindo, a gente fica até assim, aterrorizado. Mas estou vendo a Flávia aqui, a gente se conhece desde a nossa adolescência na Batista do Calvário, né? Que bom. Rodrigues e Santuza. Rodrigues é sobrinho do Nilton Ribeiro. Ele viu lá no Instagram da Santuza que eu vi e falou, marido dela é meu sobrinho. Falei, vou mandar um abraço para o Rodrigues, né? E que bom, irmãos, que a gente está aqui para compartilhar a palavra do Senhor. É bom quando eu venho numa igreja que a gente ministra para famílias que todos estão diante da presença de Deus. Mas essa não é a realidade da maior parte das famílias que congregam na igreja. Sempre tem alguém que ainda não está na presença do Senhor. E se você está aqui nessa noite e tem alguém da sua família que ainda não está na presença do Senhor, ou você conhece alguém que está nessa condição, eu trouxe uma palavra de esperança para você. Eu quero falar de um cidadão que foi criado dentro da igreja, foi exposto à palavra de Deus, tinha testemunho dos milagres que Deus operou, inclusive na vida do seu pai, vivia num ambiente onde a palavra de Deus e o ministério profético era comum, então ele sabia qual era o papel de um profeta. Certamente no palácio os profetas entravam e saíam com muita facilidade, mas ainda assim ele escolheu não seguir o caminho do seu pai, até que Deus decidiu num cativeiro colocar freio à rebelião dele. Eu estou falando do 14º rei de Judá, o rei de Judá que reinou por mais tempo, ele reinou por 55 anos, pensou, pastor Eliabe, que a gente tem um ministério de 55 anos? Mas foi classificado como o pior rei que Judá já teve. Eu estou falando de quem? Manassés, e não é do filho de José não, porque quando a gente fala Manassés, todo mundo lembra do filho de José. Eu quero falar do pior rei que Judá já teve, e nós vamos entender nessa noite o que foi que ele fez para ganhar esse título, do pior rei. E se Deus salvou Manassés, irmãos, sinceramente, Deus salva quem Ele quiser, e por pior que a pessoa pareça aos nossos olhos. Então nessa noite eu quero falar que não tem caso perdido para o Senhor nosso Deus. Se Deus salvou Manassés, irmãos, e você tem um filho ou uma filha, que foi criado dentro da igreja, mas que escolheu se afastar, eu quero dizer para você nessa noite que ainda há esperança. E Deus vai em lugares que você não pode ir, Deus luta pelejas que você não é capaz de pelejar, porque para o Senhor nosso Deus nada é impossível. Amém? Eu vou começar com o pai dele, que era Ezequias. Todo mundo conhece a história de Ezequias, porque Ezequias ganhou 15 anos de prorrogação. O homem está ali, recebe a visita do profeta Isaías, o profeta Isaías fala para ele, que é para ele botar a casa dele em ordem, porque a hora dele está chegando. Irmãos, nós somos muito corajosos, mas se um profeta entra na casa da gente e fala assim, o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui para dizer que está chegando a sua hora. Irmãos, é um sangue de Jesus, tem poder. A gente fala que o céu é um lugar bacana, é ou não é? Mas se der para esperar para todo mundo ir junto, é melhor. Concorda? Faz essa cara que você é mais espiritual do que eu não, porque eu não acredito nisso não. Se Jesus chegar e falar assim, bota tua casa em ordem, porque está chegando a sua hora.
Se fosse na velha tradição, a gente fazia assim, ó. Mas agora a gente fala, sangue de Jesus tem poder. E nós vamos perceber, irmãos, que Deus é Deus em qualquer situação. Às vezes as pessoas falam assim, a gente tem que adorar a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz. Mas a Bíblia diz que eu adoro a Deus por quem Ele é, mas eu também adoro pelas maravilhas que Ele faz. Amém? Estou falando para um povo que eu sei que conhece Bíblia. O bom de você ministrar na igreja presbiteriana é porque eu tenho certeza que o investimento na palavra aqui é intenso. E você só crê se você lê. Nós vamos começar em 2 Reis 18. Abra sua Bíblia. A história que eu quero contar dele não está aqui em Reis, está em Crônicas. Mas eu quero voltar aqui. A minha Bíblia é a Nova Versão Internacional. Eu vou ler, você vai acompanhar na sua versão aí. O pai de Manassés chamava Ezequias, e no capítulo 18 de 2 Reis, na minha Bíblia, está escrito assim: Ezequias restabelece o culto do Senhor. Primeiro versículo: quando Oséias, filho de Elá, estava no 3º ano do seu reinado em Israel, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá. Ele tinha quantos anos? 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. E olha o que diz o verso 3: e ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, conforme o que tinha feito seu antepassado Davi. O que foi que Ezequias fez? Ele retirou os altares idólatras do alto das colinas, quebrou em pedaços as colunas, derrubou os vergonhosos postes ídolos, ou as imagens de Azerá, que era uma deusa, na verdade, de origem assíria. E a gente vai ver que quando Manassés começa a reinar, a Síria tem uma grande influência sobre o povo de Deus. E despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque o povo de Israel vinha adorando essa serpente e queimava incenso a ela. Neustã foi o nome que deram a essa serpente. Ezequias tinha uma grande confiança no Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis antes ou depois dele andou tão perto do Senhor quanto ele. Ele seguia o Senhor em tudo e obedecia cuidadosamente aos mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. E por isso o Senhor estava com ele. E o rei era o quê? Bem sucedido em algumas coisas. Ele era bem sucedido o quê? O que você está lendo? Em tudo que ele fazia. Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de pagar impostos a ele. Ele venceu os filisteus, chegando até a cidade de Gaza e nos seus arredores, destruindo cidades grandes e pequenas, e inclusive a cidade que era fortificada. Esse era o pai de Manassés. Faltou testemunho? Vocês acham que Manassés não teve exemplo dentro de casa do o quanto é valoroso e é importante seguir ao Senhor nosso Deus? Ele teve o exemplo dentro de casa ou não? Teve. Muitos de nós, às vezes falamos dentro da igreja, que nós nos convertemos tarde demais porque nós não nascemos num lar evangélico. Quem passou pela experiência de não ter nascido num lar evangélico? Levante sua mão. Boa parte da igreja. Seria bom se a gente pudesse crescer num lar evangélico. Quando eu vejo crianças subindo ao altar, eu falo que privilégio que essas crianças têm. De desde novinhas estarem dentro da casa de Deus, aprendendo sobre a lei de Deus e podendo desfrutar daquilo que a obediência a Deus traz para nós. E quando nós somos obedientes, irmãos, nós prosperamos em tudo. Aleluia! Ninguém está protegido na desobediência, mas na obediência, as bênçãos de Deus te alcançam. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Não é você que corre atrás da bênção, a bênção é que corre atrás de você, quando você é obediente ao Senhor nosso Deus. Manassés teve um pai que se tornou o rei
que fez uma grande reforma religiosa, o homem responsável por um grande avivamento em Judá e em Jerusalém. E o texto que nós vamos ler adiante deixa claro que os profetas entravam e saíam dentro do templo. Então, Manassés foi alguém que foi criado tendo contato com o ministério profético. Vamos entender que neste tempo, as respostas de Deus geralmente vinham de orações que eram feitas e Deus levantava um profeta para responder ao povo. Deus falava através de sonhos, amém? Deus ainda fala através de sonhos? Fala. Jó 33 fala isso para a gente. Deus falava naquele tempo por duas pedras, Urim e Turim. E Deus também falava através dos seus profetas. Deus ainda fala pelos profetas? Amém. Mas o que norteia a nossa vida é o livro que você está segurando. O sim e o não de Deus estão onde? Na palavra de Deus. É por isso que nós investimos tanto no estudo da palavra. Então eu quero que você entenda que Manassés teve exemplo dentro de casa, mas há um momento na vida dele em que ele decide dar as costas para Deus. E muitas famílias dentro da igreja até hoje lutam, oram, jejuam e pedem ao Senhor por filhos e filhas que já não estão mais na presença de Deus, ainda que tenham sido criados dentro da igreja. E é triste para um pai, para uma mãe que criou um filho na presença de Deus, irmãos. Você tem que se colocar muito no lugar do outro para entender isso. Você criar um filho, uma filha na presença de Deus e na adolescência, muitas das vezes pela influência dos colegas no ensino médio, ou por causa da influência na faculdade, esses filhos acabam se desviando da presença do Senhor. Agora, a faculdade não desvia ninguém, porque se desviasse, nenhum servo de Deus poderia estudar. Quando eu vejo um jovem que chega na faculdade, ele se desvia, na verdade ele já estava desviado antes. Ele só precisava de um lugar para mostrar isso. E a faculdade foi o lugar onde ele vai ser, testado, seus valores vão ser provados, e muitos acabam se afastando do Senhor. Agora nós vamos para Crônicas. A história de Manassés está em 2 Reis 21, mas eu não vou ler a passagem de 2 Reis 21, porque lá só conta o que ele fez de errado. Já o autor de Crônicas vai contar para a gente o que ele fez de errado, e depois o que acontece na vida dele quando ele decide voltar para a presença do Senhor. Então você vai abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33, e a gente vai começar a partir do primeiro versículo, amém? O ano é de 696 antes de Cristo. Manassés tem quantos anos? 12, quando ele começa a reinar. Quanto tempo ele reinou, que nós vamos ver? 55, faz a conta, 12 mais 55, quanto tempo ele viveu? 67 anos. O texto começa dizendo o seguinte: Manassés tinha quantos anos? Quando se tornou rei. Quanto tempo durou o seu reinado? 55 anos. Gente, é muito tempo? Hein? Eu estou com 21 anos que eu pastoreio. Se Deus permitir eu chegar aos 55 fazendo, mas eu prefiro que Ele volte para nos buscar. E você? Você prefere viver mais aqui na terra ou você prefere que o Senhor volte? Que a igreja que vai subir é a igreja que deseja a volta dele. Amém, irmãos? O Espírito e a noiva dizem: vem. Tem gente pedindo Jesus para segurar só mais um pouquinho, que ele quer casar primeiro. Tem gente pedindo Jesus para não voltar porque ele comprou alguma coisa, ele ainda quer construir, edificar. Quando na verdade, irmãos, a igreja que vai subir é a igreja que pede para ele descer, para ele voltar. Nós estamos esperando a vinda do Senhor. Manassés reinou quanto tempo? 55 anos. 2, o que ele fez? Na minha versão diz assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Vocês já notaram que uma pessoa, quando desvia da presença de Deus, ele faz coisas que não fazia antes? E Jesus não falou que isso acontece porque aquele espírito maligno que agia na vida dessa pessoa volta e traz mais 7? E o último estado é pior
do que o anterior. Esse é o exemplo de Manassés. Ele foi criado num ambiente de adoração, numa atmosfera do temor de Deus. Ele conhecia o sobrenatural de Deus. E vamos lembrar de uma coisa: ele só nasceu porque Deus prorrogou a vida do pai dele. Então Manassés era fruto de um milagre ou não? Ele não tinha problema de mãe estéril. Lá em 2 Reis 21 diz que o nome da mãe dele era Refsibá. O pai era Ezequias, a mãe Refsibá, mas ela nunca foi estéril. Mas mesmo não sendo estéril, ele nasceu de um milagre, porque se Deus não tivesse prolongado os 15 anos da vida de Ezequias, ele certamente não teria nascido. Vocês acham que essa história não era contada dentro do palácio? Sim ou não? O que vocês imaginam? Será que essa história de que Deus prorrogou 15 anos a vida do pai dele, e por isso ele nasceu, isso não era algo que era falado dentro do palácio? Então, Manassés sabia muito bem das coisas que Deus era capaz de fazer. Amém? Então ele faz o que é mal, adotando um estilo de vida pior do que aqueles povos que viviam em torno do povo de Judá, do seu próprio povo. Sabe aquele crente que fala assim: olha, nossa, eu era tão mentiroso, graças a Deus que hoje eu só minto 20% do que eu mentia no passado. Irmãos, 15 anos dentro da igreja, um miserável abre a boca para falar um troço desse. Eu era mais desonesto, hoje é menos. De vez em quando eu dou uma escorregada, e ele ainda conta isso, quando ele deveria se converter dos seus maus caminhos. E aqui diz, no verso 3, ele reconstruiu os altares dos deuses falsos que o seu pai Ezequias tinha destruído. Levantou altares a Baal, sob influência da Síria, e fez o quê? Postes, ídolos. Alguém já viu uma imagem da deusa Azerá? Por que é chamado de poste e ídolo? O que era comum? Você pegava o caule de uma árvore, cortava a copa e os galhos, e com o caule daquela árvore você esculpia uma imagem de uma deusa. A deusa Azerá, ela era chamada da mãe dos deuses. Ela também era considerada como a deusa da fertilidade, do amor, né? Do sexo, e ela era considerada também, né, como um exemplo de uma mãe protetora. É incrível como é que as religiões pagãs têm que ter uma mãe. É ou não é? E num tempo onde a gente percebe que o papel do homem está sendo desconstruído, isso é uma estratégia do inimigo, porque todo mundo fala do amor de mãe, mas eu quero te lembrar nessa noite que o Deus a quem nós servimos, Ele é Pai. Amém, irmãos? Então os pais dessa igreja sintam-se valorizados e valorizem o sacerdócio que Deus colocou na mão de vocês, porque se fala muito de mãe, é só amor de mãe, parece que é só mãe que ama. Eu sei que tem muitos pais que infelizmente reforçam essa ideia, mas desconstruir o papel do homem, desconstruir o papel do pai, é uma estratégia do inferno para desacreditar Deus perante os olhos do mundo. Deus é seu pai, dá um glória a Deus. Ele é seu pai. Aquele livro A Cabana, aquilo é perverso. Deus é retratado como uma mulher fazendo biscoito na cozinha, porque o personagem do livro tinha problema com seu pai biológico. Aí o que o autor decidiu fazer? Se Deus aparecesse para ele como homem, ele tinha problemas com o pai terreno, então ele teria dificuldade em aceitar a Deus. Só que a Bíblia não diz que Deus é uma mulher fazendo biscoito na cozinha, Ele é o nosso Pai Celestial. Aleluia! E aqui diz que ele decidiu fazer imagens de escultura para Baal e para a deusa Azerá, que é chamada em algumas versões de poste ídolo. E quando você pensa que ele parou, ele caprichou na idolatria, pensa em alguém criado dentro da igreja, que se curva diante de tudo aquilo que o mundo oferece como um tipo de divindade. Olha o que diz aí, verso 4, né? Finalzinho aqui do 3, que eu não terminei. Que Ezequias tinha destruído, ergueu altares a Baal e fez postes ídolos, e inclinava-se e prestava culto. O que está escrito ali? Aos exércitos celestes. O que é isso? Sol, lua e estrelas. Tem algumas versões que diz que ele se inclinava perante todo o exército do céu.
Já percebeu como é difícil hoje, se a gente não tiver muito regado no azeite, para criar os nossos filhos na presença do Senhor? Porque tudo que você ensina em casa, Netflix ensina diferente. A escola ensina diferente. Se você não tiver um compromisso de exercer uma influência, mas ajudado e amparado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, eu acho que ninguém estava aqui, a gente já teria perdido essa guerra. Nós não perdemos essa guerra porque o Espírito Santo é muito maior do que qualquer ideologia do inferno que os Netflix, Amazon Prime, não sei mais o que estão trazendo para os crentes aí. E nós precisamos rever nossos conceitos, porque às vezes a nossa casa está em prova, irmãos, porque Deus não está sendo exaltado como o verdadeiro Senhor da nossa casa. Vim para a igreja não quer não, mas acompanhar as séries no Netflix acompanha. E é triste ver um jovem, um adolescente que não participa do culto na igreja não, mas o miserável coloca assim, maratonei a série. Ainda coloca isso como se fosse uma virtude. Passou o final de semana inteiro maratonando, mas não sabe nada de Bíblia. Nós precisamos levantar o altar de adoração ao Deus verdadeiro. Aleluia, irmãos. Deus já está falando. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Aleluia. Ele se curva diante de todo o exército do céu. O que ainda continua dizendo? Verso 4. Chegou a construir altares no templo do Senhor, do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para adoração a todo o exército do céu. Verso 6. Manassés chegou a que ponto? A sacrificar também seus próprios filhos, como ofertas queimadas no vale de Ben-Hinom. Gente, quem era o Deus que aceitava sacrifício de crianças? Moloque. A Bíblia não descreve para a gente como é que era Moloque, mas a história mostra Moloque sendo retratado de várias maneiras. Uma das maneiras que Moloque é representado pelos historiadores é como se fosse um homem, corpo de homem, cabeça de touro, e no peito ou no ventre havia uma fornalha onde as crianças eram lançadas como forma de adoração a Moloque. Moloque nos dias de hoje é o deus do aborto. Nós estamos vendo a sociedade cada vez mais inclinada para a prática do aborto. Moloque continua existindo até hoje nas clínicas clandestinas, que muitas moças são levadas para realizar um procedimento de aborto. Não pense que Moloque não existe, porque ele existe e continua recebendo sacrifício de crianças. Em vez de nós conversarmos coisas que nós deveríamos conversar com os filhos, sermos mais transparentes com os nossos filhos, nós colocamos uma venda nos olhos e não percebemos que Moloque continua tendo suas vítimas. Manassés passou os próprios filhos numa fornalha em adoração ao Deus Moloque. E quando você pensa que ele para por aí, olha o que diz aqui. Além disso, o que Manassés fazia? Consultava médiuns. Praticava o quê? Hoje nós temos um bruxinho do bem, Harry Potter. Já viram isso, irmãos? Bruxinho do bem. Já viu o irmão que fala assim, olha, eu tenho uma inveja branca. Eu falei, desde quando inveja tem cor? A Bíblia diz que a inveja é um sentimento terreno, diabólico e animal. Lembra que os irmãos de José invejavam José e por causa de uma túnica foram capazes de lançá-lo numa cova, mas o plano original era matá-lo? Mas Deus ainda transforma a maldição em bênção, viu? Aleluia! Podem tramar à vontade, se você estiver no centro da vontade de Deus, eles caem nas próprias armadilhas. Deus ainda livra os seus Josés no tempo presente. Olha o que ele fazia, consultava médiuns, consultava, que mais aí? Feitiçaria, praticava feitiçaria, adivinhação e magia, e fez toda espécie de mal diante do Senhor, provocando a ira do Senhor.
Você fala que uma pessoa dessa vai ser salva? Hein, irmãos? Você acredita que uma pessoa com esse currículo teria condição de ser salva? Nós ainda não acreditamos nisso? Nós não temos uma mania de dizer quem é que vai entrar no céu e quem não vai entrar, irmãos? Como se a gente tivesse domínio sobre isso. Quem determina quem vai para o céu ou não, quem é? É a terceira presbiteriana? É o Senhor. Aí quando eu vejo a história desse homem, eu falo assim, se o Senhor salvou um homem que praticava feitiçaria, consultava médium, se curvava diante de todo o exército do céu, então ele gostava de astrologia, vamos botar assim, né? Um homem que sacrificou os próprios filhos a uma divindade pagã. Na nossa cabeça, alguém como esse homem teria direito à salvação? Mas Deus não vê os outros como a gente vê. Deus não toma prazer na morte de ninguém, você crê nisso? Ezequiel 18, 31, 32. Deus não toma prazer na morte da pior pessoa que você acreditar que seja. É difícil para a gente aceitar isso. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, tão estranho, que se alguém chega aqui na frente e começa a dar um testemunho do que foi que ele fez, no pecado, praticando o pecado, tem irmão que bota a mão no peito e fala assim, mas você foi fundo no pecado, hein? Como se nós fôssemos melhores. Nós só pecamos de forma diferente, não é, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas Jesus vai buscar quem? Os perdidos. Nós somos prova disso. Sua família é testemunha disso. Deus vai buscar quem? Os perdidos. Aleluia! Preste atenção no que esse homem está fazendo. Ele está fazendo tudo que a palavra de Deus condena. Vou te provar isso. Deixa marcadinho aí. Vamos lá em Deuteronômio 18. Olha o que diz Deuteronômio 18 a partir do 9. Vocês estão comigo ou estão dormindo? Amém? Se alguém cochilar do seu lado, você dá uma cutucada santa aí. Olha o que diz Deuteronômio 18 a partir do 9. Quando entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações onde eu estou colocando vocês praticam. Manassés seguiu isso? Manassés se deixou corromper ou não? Sim. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar seu filho ou sua filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Manassés fez isso? Entregou seus filhos a Moloque? Fez. Também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas: adivinhar o futuro. Manassés se envolveu com isso, com adivinhação? Se envolveu. E coisas secretas, ou ler a sorte das pessoas, adivinhação, ele se envolveu com adivinhação? Se envolveu. Invocar espíritos para pedir a ajuda deles, ele se envolveu com feitiçaria? Se envolveu. Olha o que ainda diz: praticar feitiçaria, ou fazer encantamentos, ou trabalho de médium, magia ou consulta aos mortos. Aquele que praticar coisas deste tipo causa repugnância ao Senhor, e é justamente por praticarem essas coisas que Ele está expulsando estas nações das terras delas. Vocês devem permanecer santos perante o Senhor seu Deus. Verso 14: essas nações que Israel irá dominar e destruir dão ouvidos a todo tipo de magia e de adivinhações, mas o Senhor, o seu Deus, não permite tais práticas. Manassés caprichou ou não caprichou na lista de pecados? Caprichou ou não, irmãos? Aí de repente você tem um filho que te dá um certo trabalho, você ainda acha que a cruz é pesada. É ou não é? Parece que o filho dos outros é melhor do que o da gente. Vocês já notaram quando o filho vira e fala assim: mas por que você não está fazendo isso? Mas todo mundo faz. E o que você responde? Mãe, eu não sou mãe de todo mundo, eu não sou pai de todo mundo. Aí Manassés está atolado em tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Voltamos lá para 2 Crônicas 33, verso 7.
ele colocou uma imagem esculpida no templo, do qual o Senhor havia dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, na cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, serei honrado para sempre. E se vocês obedecerem aos meus mandamentos e a todas as leis e instruções dadas a você por meio de Moisés, eu nunca mais tirarei Israel desta terra que dei aos seus antepassados. Verso 9: Manassés, porém, estimulou o povo de Judá e de Jerusalém a praticar o mal, a ponto de fazerem coisas piores do que as nações que o Senhor havia expulsado quando Israel entrou na terra. Verso 10: tanto Manassés como seu povo não deram o quê? Atenção ao Senhor. Deus enviou seus profetas. Sabe qual é a diferença entre nós e Deus? Porque Deus não desiste da gente facilmente. Manassés estava no estado de rebelião contra Deus, mas Deus não se rebelou contra Manassés. Qual era o interesse de Deus na vida de Manassés? Trazê-lo ao arrependimento, porque arrependimento é a base do evangelho que nós cremos nele. Como é que João Batista começa o ministério dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como é que Jesus começa o ministério dele? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. Arrependimento leva à confissão de pecados leva à prática ou ao abandono da prática do pecado. O abandono da prática, isso chama o quê? Nascer de novo. Deus não desiste de ninguém. Você tem um filho que não está na presença de Deus, você tem um sobrinho que não está na presença de Deus, você tem um neto que não está na presença de Deus, Deus manda te lembrar que Ele não desiste de ninguém. Aleluia, irmãos. Então você continua orando. Tem 10 anos que eu estou orando por ele. Se tem 10 anos que você está orando e você ainda não partiu, Deus está te sustentando, mas a sua oração está chegando diante dele. Crê nisso? E você ainda vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, irmãos. E Manassés que deu trabalho. Eu acho que não tinha mais pecado que ele não pudesse praticar, porque tudo de ruim ele fez. E eu fico pensando, se Ezequias estivesse vivo, ainda Deus deu 15 anos e tirou ele. Você imagina se Ezequias estivesse vivo para ver tudo isso? Deus poupou ou não poupou Ezequias? Deu a ele 15 anos de prorrogação, mas não deixou ele viver o suficiente. Para quê? Para ele ver o que o filho dele estava fazendo. Mas sabe qual era o problema de Manassés, irmãos? Manassés era jovem. Mesmo fazendo tudo isso de errado que nós estamos lendo, ele tinha alguma enfermidade? A Bíblia diz que ele tinha alguma enfermidade mortal? Não. Ele estava enfrentando alguma guerra? Ainda não. Ele estava enfrentando uma seca prolongada que estava causando fome e miséria no meio do povo dele? Não. Tinha alguma praga de gafanhotos minando o governo dele? Não. Para que viver uma vida de santidade ou pensar na vida eterna quando eu tenho tudo o que eu quero? Irmãos, o mundo está assim de Manassés, ó. Gente que você convida para vir na igreja fala assim: minha vida está boa demais. Tem dinheiro para pagar a academia, malha, consome whey igual a gente toma água, está entendendo? Vai para as baladas, para a night, está vivendo a vida maravilhosamente bem, não se preocupa com conta para pagar. Está assim de Manassés fora da igreja, ó. Gente que você convida para vir para a igreja não vem não, irmãos. Basta passar na porta de qualquer boteco de Valadares, que vocês vão ver como é que os bares estão todos cheios. Vim para a igreja não quer vir não. Agora ir para Gandaia, está assim de gente, ó. Mas sabe o que o pecado faz com a gente? O pecado muda o nosso status. Deus vai mudar esta situação para trazer Manassés de volta para a presença dele. Ele é jovem, ele não tem nenhuma doença, o pai dele tinha uma doença. Se não fosse a intervenção de Deus, ele não teria nascido, mas ele não sabe o que é estar doente, ele não tinha doença nenhuma. Ele não estava enfrentando guerra,
ele não tinha nenhuma catástrofe climática minando, né, o reinado dele. Agora olha o que Deus vai fazer. Verso 11. O ano é de 677, isso não está escrito na Bíblia, a história que conta para a gente. Se em 696 ele tinha 12 anos, 19 anos se passaram para a gente chegar no verso 11. 12 mais 19. 12 mais 19. 31. Quantos anos ele tem agora? Aos 31 anos de idade, Deus vai mudar a história de Manassés. Olha o que diz o verso 11. Por isso, o Senhor enviou exércitos assírios, e eles fizeram o que com Manassés? O prenderam com ganchos, o amarraram em correntes de bronze, para o levarem para onde? Para a Babilônia. Sabe o que Deus fez? Deixou a situação de Manassés mudar. O pecado muda o status. Numa hora ele é rei, jovem, rico, tem autoridade sobre uma nação inteira, e momentos depois ele se transforma num escravo da Síria, levado para onde? Para a Babilônia, que ainda não é o império que vai vir depois. E como é que ele foi levado para a Babilônia? Sabe como é que se fazia naquele tempo, quando um rei queria humilhar o outro que foi derrotado? Você colocava, não é um piercing, mas você colocava um gancho no nariz do cidadão. Prendia os mamilos dele também. Imagina, homens, você com seu mamilo e um gancho atravessado, e você pendurado num pau como um animal que foi caçado. Foi levado acorrentado. Para onde? Para a Babilônia. E sabe o que eles faziam com um rei que perdia uma guerra? Faziam isso em praça pública, para humilhar o rei que foi derrotado. Manassés, numa hora, é rei. Logo depois ele vira o quê? Escravo, numa terra que não é a terra dele. Mas sabe o que acontece quando ele cai nessa situação? Olha o que diz o próximo verso. Cheio de pavor e aflito, Manassés fez o quê? O que ele fez? Ele se lembrou do Deus dos seus pais. Deixa eu falar uma coisa para os pais que estão aqui. Todo o tempo que você investe nos seus filhos se transforma numa memória que vai acompanhá-los o resto da vida. Preste atenção nisso. Seus filhos vão se lembrar bem de todos os exemplos que vocês dão dentro de casa. Tem um testemunho da Helena Tanuri, eu acho interessante, que um dia Deus pediu a ela que largasse o emprego dela, que ela voltasse a ser dona de casa. E ela falou com o Senhor o seguinte: não faz isso comigo. Eu não quero voltar a ser dona de casa. Porque nós vivemos num país, irmãos, que o trabalho doméstico não é valorizado. Sabe quando alguém vira para você e fala assim: você só é dona de casa? Quem já ouviu isso? Sabe aquele banheiro que você lava e os colegas do sexo masculino parece que tem mal de Parkinson e faz xixi fora do vaso? Aquela toalha molhada que parece que sempre cai no mesmo lugar em cima da cama? Aquele chinelo, sapato que fica espalhado pela casa, que parece que o furacão Katrina passou outra vez e tirou tudo do lugar? Sem contar o abençoado que chega em casa e faz assim, joga o sapato para um lado, não é? Tira a camisa e joga para o outro. E a mãe sai atrás, juntando tudo aquilo para manter a casa organizada. Preste atenção, seus filhos vão crescer, a casa vai ficar grande, você vai sentir falta disso. Então aproveite os momentos que Deus está permitindo você passar do lado dos seus filhos. Eu não estou dizendo que você não tem que chamar a atenção deles para a casa estar organizada, mas isso é uma fase que vai passar. Eu vejo o Lucas daquele tamanho, Zilanda, quantas vezes você deve ter juntado brinquedo dentro de casa? Olha o barbudo lá fora. Luquinhas, olha o tamanho do homem, gente. Quantas vezes você já teve que juntar brinquedo dentro de casa? E aí eles crescem, você vai sentir falta dos brinquedos que ficavam espalhados.
Sabe aquela mãe que gosta de arrumar a mesa, colocando tudo do bom e do melhor, quando a família se senta para fazer as refeições? Sabe? Isso se transforma numa memória afetiva do seu filho e da sua filha. Porque toda vez que ele vê uma mesa arrumada, ele vai lembrar da mãe que ele teve. Aleluia! Está entendendo? Viva isso, porque uma hora isso vai passar. Uma hora você vai sentir saudade dos brinquedos espalhados. Você vai sentir falta de você deitar na cama do lado dos seus filhos. Valorize isso. E a gente tem memória afetiva ou não tem? Vocês já notaram como é que cheiro nos faz lembrar de lugares? É igual música. A música tem o poder de nos conectar com emoções que nós sentimos lá atrás. Isso vale tanto para quem não está na presença de Deus, como para aqueles que estão. Quem aqui se lembra do corinho que você cantava quando você se converteu? Quem se lembra? Levante a mão. Essa música não tem um valor especial para você? Porque remete lá atrás quando você começou. E música, gente, é uma coisa que mexe com a emoção da gente. Se bota Celine Dion, fala isso aqui cantando, você lembra de Jack e Rose no Titanic. Pensou alguém chegar aqui e começar a cantar aquela música? Eis que eu te digo que amo sua vida. Primeira coisa que você vai lembrar, Jack e Rose. Vai, o pastor está cantando uma música que eu conheço. Coloque muito louvor na sua casa, porque os seus filhos, seus netos vão se lembrar das músicas, das canções que exaltavam o Senhor como Deus verdadeiro, das orações que você faz com eles antes de dormir, porque quando eles tiverem os filhos deles, eles vão falar: eu vou fazer a mesma coisa que a minha mãe me ensinou, que o meu pai me ensinou. Gente, investir tempo no seu filho é investir no futuro. Glória a Deus por isso. Aleluia! Onde foi que Manassés se lembrou do Deus dos pais dele? Foi quando tudo estava bem? Foi quando ele foi levado como escravo da Assíria para a cidade de Babilônia. A Bíblia diz que quando ele estava lá, sem dinheiro, sem poder, sem as amizades, os brother, quando ele estava sozinho, porque é isso que o pecado faz, o pecado isola para depois matar. Foi nessa condição que ele se lembrou do Deus dos seus pais. E sabe o que eu acho bonito? Ele faz uma oração sincera, porque Deus, para mudar a vida de alguém, só é necessário uma oração sincera, irmãos. Não tem ato profético para isso, não tem oferta de amor. Tem umas igrejas aí que estão agora inventando uma oferta de amor e de sacrifício, para ver se a pessoa muda, está arrancando o dinheiro do povo descaradamente, porque não existe oferta de amor e sacrifício. O que existe é uma oração sincera. Não teve uma corrente quebrando as maldições, que também está na moda, 7 sextas-feiras, quebrando as maldições hereditárias. Irmãos, o que quebra uma maldição é quando alguém faz uma oração sincera diante de Deus, porque isso bastou para Deus mudar a história de Manassés. Amém? Amém, irmãos? Nós não podemos substituir uma oração sincera sem usar máscara diante de Deus. Tem hora que parece que a gente tem vergonha de falar coisas para Deus que Deus já sabe. Vocês já notaram que tem época que a gente vai orar, que a gente está sem vontade de orar? Já aconteceu isso com você? Você, Senhor, eu estou aqui, eu estou falando com o Senhor, mas eu estou azedo, eu estou tão chateado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não estou bem. Então, antes do Senhor ouvir minha oração, tira esse ranço de dentro de mim. E quando você fala sinceramente com Deus, o Senhor ouve a sua oração. E olha o que ele ainda diz para a gente, vou parar por aí, no 12 e o 13. O 13 agora. E quando ele orou, o Senhor o ouviu, teve misericórdia dele, e respondeu à sua oração, o seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu finalmente que o Senhor realmente é Deus. Alguém aqui tem filhos, sobrinhos, netos, esposa,
longe da presença de Deus? Quem tem? Levante a sua mão. Essa palavra é para você. Não desista. Continua orando. Continua jejuando. Seu filho talvez se distanciou, mas Deus pega Manassés onde ele está. E ele vai passar por uma experiência, por uma situação, onde ele vai se lembrar do Deus dos seus pais. E Deus traz Manassés de volta. Para quem perdeu o trono, irmãos, Deus reconduziu ele de volta ao trono dele. Porque é isso que Deus faz. Deus ainda faz o impossível acontecer. Sabe por que o exército da Síria se levantou contra ele? A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 7 o quê? Que quando os caminhos do homem são agradáveis a quem? Ao Senhor, Ele faz com que os seus inimigos tenham paz com Ele. Quando você está no centro da obediência e da vontade de Deus, Deus faz com que os seus inimigos tenham paz com você. Hoje eu quero orar pelas famílias que tem um Manassés que está precisando voltar. Porque a gente sempre ora, irmãos, para as famílias que está todo mundo na presença de Deus. Isso é fácil. Orar é fácil. Difícil é a gente clamar para uma família que está sofrendo porque tem um Manassés que está lá fora. Gente que foi criada dentro da igreja, mas que depois de uma certa idade decidiu se afastar da presença do Senhor. E nós vamos orar por essas famílias hoje. Para você que a sua família toda está na presença de Deus, louvado seja o Senhor. Parabéns que você tem um tesouro, valorize isso. Mas a maior parte das famílias que eu conheço ainda tem filhos e filhas distanciados, Manassés, que precisam voltar para a presença do Senhor. E nós estamos em família, não estamos? Então vamos ficar de pé? Vamos clamar ao Senhor, que ouviu a oração de Manassés e trouxe ele de volta. E eu quero que você feche os seus olhos e pense na pessoa que você ama tanto, mas que não está ainda na presença de Deus. E nós vamos levantar um clamor como igreja, para que Deus traga esses Manassés e Manasseias, não sei se isso é o feminino de Manassés, mas as Manasseias que estão lá fora também. Você não criou filhos para perdição. E Deus é poderoso para resgatar o seu filho outra vez, se você crê nisso. Você crê que Deus pode resgatar seu filho? E trazer seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto, seu marido, sua esposa para a presença dele? Esse é o Deus a quem nós servimos. Senhor Jesus, nesta noite, nós estamos na tua casa como um povo que crê no teu poder. Porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir o teu agir. E nesta noite, nós estamos aqui para declarar que não vamos sossegar a nossa alma, até que o Senhor traga aqueles que são tão especiais para nós. Porque nenhuma família é tão completa, quando existe alguém da nossa casa, do nosso sangue, da nossa família, fora da presença do Senhor. Fomos comprados por um bom preço. E nessa noite o nosso coração se volta para o Senhor. Porque o coração que teme ao Senhor, de verdade, ele não se apavora diante de más notícias. Traz de volta os Manassés que estão sendo lembrados nesta noite. Traz de volta, Senhor, aquele que um dia andou na tua presença, conheceu a tua palavra, conheceu o teu poder, experimentou o teu amor, mas que se deixou corromper pelo pecado. E nós entregamos a nossa família diante do Senhor. Traz de volta o que está perdido. A especialidade do Senhor é buscar o que está perdido. E nesta noite nós levantamos as nossas mãos para os céus e declaramos que o Senhor vai trazer de volta os Manassés da nossa família, os Manassés da nossa casa, porque o Senhor não dá filhos para a perdição. O Senhor não permite que uma mulher carregue 9 meses uma criança no seu ventre,
para vê-la se perder neste mundo dominado pelo pecado. O Senhor restaurou Manassés, e o Senhor ainda restaura a comunhão dos seus filhos. Cada família que está aqui nesta noite está apresentando alguém que se desviou da tua presença, alguém que foi criado com todo amor, com todo carinho dentro da tua casa, mas que se afastou da tua presença. Mas o Senhor vai trazer de volta. O Senhor fez com Manassés e o Senhor faz conosco. O Senhor traz de volta aquele que se extraviou, que se desviou da tua presença. E nesta noite nós profetizamos, Senhor, que o Senhor vai trazer de volta os Manassés que estão lá fora. Oh Deus, porque agindo o Senhor, quem pode impedir o teu agir? Porque tu és Deus no céu, mas o Senhor também é Deus aqui na terra. E é a última palavra, ela vem da boca do Senhor. Traz de volta, Senhor, aqueles que se distanciaram da tua presença. E nós cantaremos e celebraremos e diremos: eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, oh Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cante nessa noite, oh Deus. O fogo não me queima, oh Senhor. nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não Estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Diga: tu estás comigo. Aleluia. Oh, Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio em ti.
desista. Não desista do seu Manassés. Porque se ele foi, Deus traz ele de volta. Deus traz ela de volta. Porque Deus é Deus. E não há outro igual a ele. Recebe essa palavra. Volta para sua casa. E se lembre que lá fora está assim de Manassés que precisam voltar para a presença do Senhor. Pode se assentar, pastor Eliabe.